Olá, tudo cada vez melhor. Estamos aqui mais uma vez compartilhando ensinamentos para que tudo fique cada vez melhor. E hoje iniciando aí uma série de esse livro aqui, A Lei do Triunfo. E é um grande prazer a gente começar essa trajetória que vão levar aí mais de 16 lições, né? Então, só na primeira lição, na introdução desse curso de leitura, provavelmente aí serão dois vídeos, duas lives falando só sobre essa introdução, que é bastante interessante. Então, eu desafio um vídeo por semana, uma live por semana, para a gente falar sobre esse grandioso livro. E a gente deve terminar por volta do mês de agosto, né? E eu convido você para ficar até o final, para assistir e para que a gente possa, imagine, né? Ao final desses quase 3 meses, estudando a Lei do Triunfo aqui juntos, toda semana, o quanto nós cresceremos a partir dessa oportunidade que estamos tendo juntos aqui de crescer estudando juntos. Então, muito obrigada. E falando um pouquinho sobre o autor, o Napoleão Hill, ele aí da década do início do século passado. Ele era de uma família de poucas posses, ele não tinha muita escolaridade, ele perdeu a mãe ainda quando criança e ele era bastante levado. Ele era um rapaz, um menino considerado aí na redondeza da onde ele morava como um jovem que aprontava, né? E ele foi então pela madrasta que plantou, a pessoa que primeiro plantou essa semente de potencial dentro dele, que reconheceu esse potencial no Napoleão Hill. E aí, em 1908, ele começou então essa trajetória desse livro, que foi quando ele foi fazer uma entrevista. Ele trabalhava para um jornal na época, e ele foi fazer uma entrevista com o então magnata do aço, Andrew Carnegie. Andrew Carnegie era considerado o homem mais rico do planeta naquela época, né? E estava lá então o jovem Napoleão Hill para fazer uma entrevista. E então Andrew Carnegie enxergou também esse potencial no Napoleão Hill e o convidou, né? Perguntou se ele topava passar aí 20 anos estudando a filosofia do sucesso. E foi o que ele topou e fez. Nesses 20 anos ele entrevistou mais de 16 mil pessoas, né? De diversas profissões, donas de casa, advogados, bancários, engenheiros, né? Operários. E foram todos analisados, todos ouvidos, e ele foi compilando características comuns entre essas pessoas em relação a como elas pensavam e como elas agiam, e daí surgiu então a filosofia do sucesso. E o próprio Napoleão Hill mesmo também foi empiricamente, né, se trabalhando e percebendo essa filosofia sendo aplicada na própria vida dele mesmo. Ele traz muitos relatos de experiência própria dele mesmo. Esses manuscritos desse livro foram submetidos a diversas pessoas, né, comerciantes, banqueiros, professores universitários, homens que seriam então capazes, pelo seu conhecimento cultural, por serem pessoas eminentemente práticas, como diz o autor, a dar a sua opinião a respeito desse conteúdo, né? E tem também 2 importantes universidades lá dos Estados Unidos fizeram também essa leitura desse livro antes de ser lançado e devolveram sem nenhuma correção, sem nenhuma modificação, propondo nenhuma modificação. E o propósito desse livro, né, tem muito a ver também com o meu propósito de vida, né, nesse compartilhamento aqui de bons ensinamentos, é o seguinte: algumas universidades também falaram a respeito disso, né, de se lastimar que todas as moças e rapazes que entram na escola superior não estejam exercitados de maneira eficiente nessas 15 leis que constituem o curso de leitura, né? Então, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação, é que a gente então está aqui também divulgando, participando desse propósito de que mais pessoas tenham conhecimento e tenham contato com as 15 leis que constituem esse curso de leitura.
Então, e sobre o triunfo, né? Então, a gente pode se perguntar, né? Eu mesmo me perguntei, mas como assim, né? Nós vamos falar sobre o triunfo. Você, Camille, vai falar sobre o triunfo, né? Por acaso você já conseguiu o triunfo na sua vida, né? Em todos os aspectos da sua vida? Então, depende muito, né? Do que é triunfo também para cada um de nós, né? Tem muito relacionado com o propósito de vida. Então, o triunfo, tal como é estudado no livro, no curso de leitura da Lei do Triunfo, consiste na realização de um objetivo definido, principal definido, sem a violação dos direitos alheios, né? Basicamente, ele já dá esse direcionamento. Então, triunfo é a gente conquistar um objetivo principal definido. Primeiro, a gente precisa, então, ter esse objetivo principal definido, né? Em relação ao propósito, Jordan Peterson, em geral, ele fala, né? Muitas pessoas às vezes pensam, poxa, mas será que eu sei qual que é o meu propósito de vida? Olha, onde você está nesse momento, vai fazendo, vai exercitando, que você vai no caminho dessa ação encontrar, então, qual seria realmente, de repente, esse propósito principal, esse objetivo principal definido. E o livro também vai, no decorrer desse estudo que nós faremos aí nos próximos meses, né? Vai também fazer com que a gente vá despertando e conseguindo entender que de repente esse propósito está aí, sempre esteve, e a gente começa então a conseguir prestar mais atenção e distinguir qual que seria realmente esse propósito de vida. Ele vai falar, o triunfo é em grande parte um ajustamento do indivíduo ao ambiente da vida, né? Então está sempre variando, em contínua transformação, esse ambiente, uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está ali, né? Mas num espírito de harmonia e equilíbrio. Então a harmonia, ela é baseada na compreensão que o indivíduo tem que ter dessas forças que constituem o ambiente de cada um, né? Tem muito a ver com autorresponsabilidade. Então, onde eu estou hoje, o que está me acontecendo, eu consegui perceber essas forças que estão nesse ambiente, né? E não simplesmente culpar o mundo, culpar o próximo, culpar o governo, né? E ficar aí, a gente não exercitando essa compreensão, buscando essa compreensão, e aí a gente pode, então, de repente, estar travando o nosso próprio crescimento, quando a gente fica aí limitada sem conseguir perceber essas forças que estão aí no nosso destino, que estão no nosso ambiente. Então, segundo o autor, o triunfo é em grande parte uma questão de nós ajustarmos esse indivíduo ao ambiente da vida. Então, de repente, onde ele está, ele já está ali conseguindo exercer esse triunfo, mas ele não está nem conseguindo perceber, né? Então a proposta desse livro é para que a gente possa conseguir ajustar, interpretar e compreender e tirar o máximo dessas forças que nos rodeiam, né? Primeiro a gente compreender que existem forças que nos rodeiam, sim, e aí a gente possa então interpretar, compreender e tirar o máximo dessas forças que nos rodeiam. E é interessante que ele coloca aqui também sobre as nossas fraquezas, né? Ele elenca aqui uma série de fraquezas que seriam nossos defeitos. E também diz que o propósito do livro é fazer com que a gente consiga descobrir também as nossas fraquezas e, em seguida, ter um plano de apoio, né? Uma criação de um plano definitivo para suplantar essas fraquezas. Tem a ver também com o que a gente falou aqui na live sobre o Bhagavad Gita, né? Que é um épico histórico onde o príncipe Arjuna é ajudado por Krishna, né? Que está ali como Deus na sua acepção física junto a Arjuna, orientando e auxiliando a quê? A superar os seus defeitos internos, né? Então aqui Napoleão Hill também vai falar sobre isso, sobre a gente verificar quais são os nossos defeitos e a gente atuar também suplantando esses defeitos a partir de um plano definitivo. Então, quais seriam esses defeitos que ele elenca aqui? Primeiro, a cupidez, que seria essa ambição além do limite, né? Lembrando, então, triunfo para o autor é a gente sair em busca de um objetivo principal definido sem a violação dos direitos alheios, né? Então, a cupidez, em geral, ela é uma ambição que extrapola os direitos alheios, que passa por cima de tudo. Então, a gente toma cuidado com a cupidez, com a violência, né? Então, ter violência, como diz, né, ensina o meu marido Alexandre Pinheiro,
ter violência no nosso sistema, primeiro prejudica nós mesmos, prejudica o nosso corpo, porque a gente nutrir pensamentos violentos, nutrir pensamentos de cólera, faz com que o primeiro que toma esse veneno seja nós mesmos. Então, a violência vai estar na contramão do triunfo. A inveja, então, a inveja é justamente eu ficar me comparando, eu ficar colocando a minha atenção no sucesso alheio. Quando eu faço isso, eu estou então colocando para o universo que eu não estou gostando, né? Não gosto disso. E aí o universo também vai fazer com que a gente esteja mais longe então do caminho do triunfo. Então, inveja, essa comparação exacerbada, né? É como o Jordan Peterson ensina, né? Não tem como a gente se comparar, sempre vai ter alguém melhor do que a gente, né? São bilhões de pessoas do planeta, não tem como você ser melhor do que todos. Então a gente só pode se comparar, como a gente aprende em autodesenvolvimento, em desenvolvimento pessoal, conosco mesmo, como eu estava ontem, como eu estou hoje. E essa avaliação diária é da gente partindo de nós em primeiro lugar. Outra fraqueza que ele elenca aqui, a desconfiança. Então, passar uma vida em que a gente sempre está desconfiando de alguém, achando que alguém vai estar puxando o nosso tapete, né? Mais uma vez, a gente está dizendo para o universo que vai acontecer algo ruim. E aí o universo vai falar, então é isso que você quer, então toma aí, né? Então, realmente, a gente passar, claro que a gente não vai ser ingênuos, né? A gente pode aprender com a vida e sempre, né, estar enxergando o melhor em todas as pessoas, mas também tomar todos os nossos cuidados, sermos perspicazes. Agora, viver em desconfiança, mais uma vez, pode se tornar aí uma doença, né? Essa perturbação o tempo todo. O espírito de vingança, ele vai indicar também como algo, uma fraqueza ruim, mais uma vez é um sentimento negativo que a gente vai estar nutrindo no nosso sistema e que com certeza não vai atrair coisas boas, uma vez que o triunfo é esse ajustamento, essa harmonia das forças que nos envolve, que estão no nosso ambiente. Se eu estou nutrindo o espírito de vingança, eu estou nutrindo sentimentos ruins. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. O egoísmo é outra fraqueza que ele coloca, né? E a professora Lucerena Galvão, ela sempre fala, né, nas suas palestras que ela desafia as pessoas a dizerem um problema do que a gente tem no planeta é que por trás não esteja o egoísmo. Então a gente também está buscando exercitar aí outra ponta do egoísmo, que é a virtude, que é o amor, para que a gente possa ter, então, nutrir o nosso sistema com coisas boas e atrair somente coisas boas para a nossa vida. Então, outra fraqueza, a penúltima, é a tendência para colher o que não semeou. Então, muitas vezes, né, a gente, mais uma vez, a autorresponsabilidade, né, da gente buscar sim, ter foco na ação, em semear, né, mais do que ficar esperando colher onde não se plantou, né? Então, se eu não faço nada, não tem como eu colher nada, né? Isso é uma insanidade, como já dizia Einstein, né? Então, e o último é o hábito de gastar mais do que se ganha. E esses dias, ouvindo aí um áudio de um grande psicólogo, ele disse o seguinte, né? Muitas vezes a gente pensa assim, as pessoas falam assim, quando a gente fala sobre poupar, né? As pessoas falam, muitas podem falar, poxa, mas eu já ganho tão pouco, como é que eu vou poupar, né? Aí ele diz o seguinte, justamente quando você ganha pouco, é que é mais fácil poupar, porque 10% de pouco é muito pouco, então dá pra gente conseguir viver sem e ir guardando essa semente, né, como diz na Bíblia, né, aquele que tem, mais ele será dado, aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então é importante que a gente busque semear também. Então nenhum homem terá a chance de desfrutar um triunfo permanente se não começar por olhar-se no espelho para descobrir a causa real de todos os seus erros. Ok? Então, olhar para dentro de nós mesmos e buscar essas causas desses nossos defeitos para que a gente possa ir aí trilhando essa criação desse plano em busca do triunfo. E nessa introdução, nessa primeira parte do livro, nessa primeira lição, o autor Napoleão Hill vai falar sobre Mastermind, né? É um conceito que ele criou, que hoje a gente já, se você, no final dessa lição, a gente vai perceber que muitas pessoas usam, né, algo parecido, mas não com esse nome.
E o Mastermind é o quê? É um espírito que se desenvolve por meio da cooperação harmoniosa entre duas ou mais pessoas que se aliam com o objetivo de realizar uma determinada missão, né? Esse é basicamente o conceito de Mastermind. Esse é um assunto bastante vasto, né? Na verdade, essa primeira lição é a mais extensa de todas. E então a gente deve fazer 2 lives na próxima semana, dando continuidade também. Eu vou deixar para vocês aqui um gostinho no final dessa live sobre o que vai ter na próxima, né? Atuando ainda dentro dessa primeira lição do curso da Lei do Triunfo. Então, considerando então que a Constituição, aí ele vai fazer uma série de análises, né? Vai trazer várias páginas aí, acredito eu, né? Um livro do século passado, de 100 anos atrás. Ele deveria ter que explicar muita coisa, né? Principalmente para os céticos, que, né, demandavam uma grande explicação para que as pessoas conseguissem entender o que ele estava querendo dizer. Então ele vai se basear aí na constituição da matéria, na constituição do átomo, né? Para nos falar sobre energia, no final das contas, né? Ele vai dizer o seguinte: a hipótese de que um espírito possa se comunicar diretamente com o outro se apoia na teoria segundo a qual o pensamento é uma força vital, né? Ou força vital é uma forma de perturbação elétrica. Vamos imaginar uma forma que a gente consegue pegar, né? Mais forte, mais fácil. Uma perturbação elétrica que pode ser captada por indução e transmitida à distância, através de um fio ou simplesmente através do éter. Então, naquela época se falava muito sobre o éter, né? O que seria o éter? Seria esse fio condutor aí dos pensamentos, né? Que está aí no ambiente, né? Hoje a gente tem Wi-Fi, né? Ninguém consegue explicar o Wi-Fi, mas simplesmente ele está por aí. É mais ou menos aonde as ondas sonoras, do rádio, na época eles tinham mais o rádio, né? Eles usavam muito mais o rádio. Então ele vai falar sobre, por exemplo, do rádio. O rádio é uma estação transmissora aqui que consegue transmitir para, né, A, B, C, D. E como que isso acontece? Através do quê? Né? Não tem fio. Então justamente ele vai fazer uma grande explicação bastante extensa para que a gente possa ir compreendendo isso. Então o cérebro, ele vai dizer, é então ao mesmo tempo uma estação transmissora e também uma estação receptora dessas vibrações de frequência de mesmo pensamento. Então, seguindo essa linha, ele vai também falar algo bem parecido com o que a gente falou aqui, né, com o que eu falei no estudo sobre o livro O Homem e Seus Símbolos, de Carl Gustav Jung. E o que Jung ele falava, né, já Jung é depois de Napoleão Hill, viu, gente, depois desse livro. Jung falava sobre o inconsciente coletivo, né? É um inconsciente coletivo aí da humanidade histórica, né? E não começou ontem, começou, né, desde o início da humanidade. E aí o Napoleão Hill vai falar algo parecido. Ele vai dizer o seguinte: o espaço sem limites do universo é e continuará a ser uma biblioteca mental, na qual podem ser encontrados todos os pensamentos transmitidos pela humanidade, né? Bem parecido com a ideia que Jung traz também. Então, todos os pensamentos estão nesse inconsciente coletivo, pensamentos, palavras, né? A gente tá aí tudo, continua vibrando nessa grande biblioteca do universo. Então, o indivíduo ele pode reunir, classificar e organizar conhecimentos úteis por meio de uma aliança harmoniosa de 2 ou mais espíritos, da qual nasce um mastermind, né? Então, ele já vai puxar um pouco mais sobre o conceito do mastermind. Então, por exemplo, um casamento, né? O homem e a mulher, quando se casam, eles também estão criando um mastermind. Ele vai falar mais um pouquinho mais adiante sobre a química mental do casamento, né? Que muitas vezes, nos primeiros 3 anos de vida conjugal, ela é um momento de ajustamento dessa química mental de um e do outro, até o ponto que um casal muitas vezes se torna indispensável na vida do outro, né? Um cônjuge se torna para o outro indispensável para a vida, mas até que eles possam atingir esse ponto de harmonia, que é o principal nesse estudo sobre o Mastermind. Então, ele vai falar sobre o exemplo dos casamentos, né?
e sobre as empresas, as equipes, também tudo vai depender desse espírito de harmonia. Então, no momento em que duas mentes se aproximam uma da outra, tem lugar uma transformação mental digna de nota, né? Então, quando a gente encontra uma pessoa, quando a gente vê um vídeo de alguém, muitas vezes, né, a gente também percebe que ali já acontece, né? A gente fala sobre a primeira impressão é que fica, né? Isso também a gente pode reflexionar a respeito disso, né? Não necessariamente precisamos ser tão taxativos assim, mas ali já vai se registrar ou um antagonismo, ou você não vai gostar, ou uma amizade, alguém que você gosta de graça, né? Isso é por quê? Porque justamente aquela pessoa, ela tem um conjunto de pensamentos, a gente vai falar sobre isso, que constituem a sua atmosfera pessoal. Então, na 10ª lição, nós estudaremos também um pouquinho sobre a personalidade atraente, que é uma das leis do triunfo, é a gente ter essa personalidade atraente, né? Então, nós podemos entender melhor como podemos também atuar por força de vontade e propiciar essa melhor impressão. Então, eu posso atuar por força de vontade, né, e causar uma boa impressão. Ao passo que eu posso também achar que não, o mundo é culpado pelas vicissitudes da minha vida e eu vou entregar uma cara amarga, vou entregar, né, enfim, uma cara mal lavada, por aí vou achar que todo mundo tem que gostar de mim. É um pouco mais difícil que isso aconteça, né? Então, nesse sentido que a gente está falando. Então, a soma total dos nossos pensamentos, sentimentos e atos vão criar a nossa atmosfera pessoal. E aí, essa atmosfera pessoal, olha que interessante, ela chega antes de nós, né? Então, a gente tem um encontro, a gente tem uma consulta, a gente tem uma reunião. A nossa atmosfera pessoal, esse conjunto de pensamentos, sentimentos que eu estou emanando, ela chega antes no ambiente, né? Então, muitas vezes acontecem algumas situações em que a pessoa que está lá esperando determinada pessoa se sente mal, né? Sente um mal-estar, o que está acontecendo, né? Não consegue perceber por quê. E aí, justamente, a gente volta do que a gente falou lá no início. Então, o triunfo é esse ajustamento, essa compreensão das forças que regem o nosso ambiente. Então, Napoleão Hill ele discorre sobre isso quando ele diz: a filosofia particular e o seu modo de pensar modificam a sua química mental, né? Ele vai falar mais ou menos parecido com o que a gente aprende, né, sobre pensamentos, sentimentos e atos criam a nossa atmosfera mental. Então, o nosso modo de pensar, a nossa filosofia particular muda a nossa química mental. Isso é possível a partir de um autoaprimoramento. É algo que a gente tem que buscar pela nossa força de vontade, não é algo que a gente possa vir de fora, né? A todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, já é um passo nesse sentido. Eu estou buscando entender, conhecer a lei do triunfo. Para quê? Para me melhorar. Isso aí já é uma ação, né? Já é digno de parabéns, né? Então, o resultado disso é a gente atrair ou repelir todos aqueles com quem entramos em contato. Então, se a gente quer ter essa personalidade agradável, a gente deve tomar cuidado com essa nossa filosofia particular. Então, o elemento da harmonia, né, ela se faz fundamental para o Mastermind, como a gente falou, como eu já tinha comentado. Pois nesse elemento repousa o segredo do triunfo ou do fracasso de todas as uniões, quer no campo comercial, quer no campo social, né? E a harmonia também é algo em forma de ação, né? Eu tenho que buscar essa compreensão dessas forças que estão atuando no meu ambiente. Eu não posso simplesmente achar que deixar de procurar exercer essa harmonia, manifestar essa harmonia nos meus pensamentos, sentimentos e atos e achar que tudo vai ficar bem, como eu falei, entregar uma cara amarga, né? Entregar uma cara mal lavada e viver reclamando, né? Pensamentos ruins, todas aquelas fraquezas que a gente falou no início, não vai fazer com que a gente consiga ter harmonia no nosso ambiente. E a harmonia, então, é a partir da gente mesmo, né? Não é algo que possa necessariamente vir de fora. Todos os gerentes, né, de casas comerciais, como ele diz aqui, né, todos os comandantes militares, todos os dirigentes, em suma, qualquer setor da vida que compreenda a necessidade imperiosa, né, do que os franceses chamam de espírito de corps. Então, é um espírito de compreensão comum e de cooperação em busca do êxito. Então, isso é o Mastermind, né? Aquele grupo que está buscando em comum um espírito de compreensão e cooperação.
em busca do êxito. Então é um espírito de harmonia, já encerrando aqui essa primeira parte da nosso primeiro estudo sobre a lei do triunfo. Então é um espírito de harmonia e de propósito em conjunto. Ele também é obtido, como eu falei, a partir da disciplina voluntária ou forçada, de tal modo que as mentes se fundam num novo espírito, que decidimos chamar de Mastermind. O que significa que a química mental é modificada a tal ponto que todas as mentes se fundam e funcionam de uma vez, como uma só, né? Não sei se você já teve essa experiência de estar trabalhando em equipe e de repente um só olha para o outro e já sabe o que tem que fazer, né? Não precisa nem ficar se desgastando, né? Olha, faz isso, precisa fazer isso. É só olhar, cada um já está ali como se fosse uma grande orquestra, né? Todos ali atuando por força de vontade em harmonia, sai aquele espetáculo. E aí, já no próximo capítulo da nosso estudo, nós vamos falar sobre vários outros elementos ainda dentro da introdução dessa primeira lição, como, por exemplo, o elemento negativo em um grupo, né? O que esse elemento negativo pode fazer dentro de um grupo? O processo de revitalização do cérebro, ele vai falar sobre essa possibilidade, a importância das reuniões, dos encontros, né, das equipes. Também vai falar sobre o sexo como revitalizante, né? Também pode proporcionar isso. E ele vai falar também sobre o esgotamento, né? As doenças que geram esgotamento do cérebro e muito mais. Então, se você ficou até aqui, te convido a estar comigo novamente na próxima sexta-feira, às 16 horas, para a gente concluir essa primeira lição do curso da Lei do Triunfo, que está falando aí sobre Mastermind. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo sexta-feira. Fica com Deus.